Esse é o resumo do que realmente importou hoje. Para a gente começar a entender o dia de hoje, essa frase, dita tanto por líderes em Davos quanto por banqueiros centrais, diz basicamente tudo. Ela define o nosso tema central. A gente vive num mundo de cada vez mais confronto, mais incerteza. Um mundo onde a competição entre os países é o que está por trás dos principais acontecimentos. E essa competição aparece de forma bem clara, nos focos de tensão geopolítica. Vamos começar olhando para o Oriente Médio, que hoje está vivendo uma escalada de ameaças bem perigosa. No Irã, o número de mortos nos protestos já passa de 2.500, e com isso o tom lá fora ficou muito mais duro. De um lado, você tem o presidente Trump prometendo uma ação muito forte se algum manifestante for executado, e ainda por cima impondo tarifas de 25% para qualquer país que negociar com Teherã. E do outro lado, a Rússia, que diz que não vai aceitar tentativas de chantagear os parceiros do Irã e condena o que ela chama de interferência externa. É um impasse com um potencial assim, explosivo. E olha, não tá ficando só na palavra não, hein? As ameaças já estão virando ações de verdade. Fontes do Pentágono confirmam uma mudança na postura militar. Eles começaram a retirar parte do pessoal de bases estratégicas, como a gigante Al-Udeid, lá no Catar. Não é uma evacuação completa, mas é um sinal claríssimo de precaução por causa do aumento da tensão na região. Agora, vamos para a Ucrânia, onde a situação humanitária só piora. A Rússia lançou um dos maiores ataques coordenados contra a rede de energia do país, usando quase 300 drones e dezenas de mísseis. E o que torna tudo isso ainda mais cruel é o momento. O ataque aconteceu com Kiev enfrentando temperaturas de 15 graus negativos. Centenas de milhares de casas estão sem luz, no escuro e no frio. E tem mais. Foi identificada uma nova versão de drone, o Geran 4, que é mais rápido, mostrando que a tecnologia do conflito continua evoluindo sem parar. Enquanto isso, na Europa, está rolando uma crise diplomática que ninguém nunca viu igual. A política America First do presidente Trump está colocando uma pressão enorme na OTAN. Ele voltou a ameaçar tomar a Groenlândia à força. E agora os diplomatas europeus estão numa correria para achar um jeito de Trump poder dizer que venceu, sem que isso cause uma rachadura fatal na aliança militar. E lá na Ásia, um drama político está chegando no seu clímax. É a queda do ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol. Depois de declarar lei marcial algo inconstitucional em 2024 e ser tirado do cargo em 2025, hoje os promotores fizeram um pedido chocante: a pena de morte para ele, por insurreição. O veredito final, que pode mudar os rumos da política do país, está marcado para fevereiro. Bom, a gente falou dos conflitos diretos, das armas. Agora vamos mudar o foco e analisar o campo de batalha econômico, que no fundo está moldando muitos desses eventos globais de forma mais silenciosa. O Fórum Econômico Mundial até deu um nome oficial para o maior risco deste ano: confronto geoeconômico. E o que é isso? É exatamente o que a gente acabou de ver: usar tarifas como arma, usar sanções como política externa. É basicamente a economia sendo usada para briga geopolítica, o que acaba quebrando o comércio global em pedaços e gerando instabilidade para todo mundo. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra essa consequência de um jeito perfeito. Em 2025, a China bateu um recorde de superávit comercial: 1,2 trilhão de dólares. Como ela fez isso? Simples. Com as exportações para os Estados Unidos caindo 20% por causa das tarifas, Pequim fez um movimento agressivo para outros mercados. As vendas para a África subiram 26% e para a União Europeia 8%. Isso é a fragmentação da economia acontecendo bem na nossa frente. E quando a incerteza geopolítica e econômica dispara, o dinheiro corre para onde? Para se proteger. E a resposta é este número aqui. Hoje, o preço da onça de ouro atingiu uma nova máxima histórica. É o sinal mais claro de que os investidores do mundo todo estão com medo do risco e buscando um porto seguro. Mas olha que interessante. No meio de tantos sinais de alerta, surge um contraponto que surpreende. O Banco Mundial foi lá e aumentou a previsão de crescimento global, falando que a economia tem uma resiliência notável. Isso só mostra como o momento é complexo. É um sistema que está sob um estresse gigantesco, mas que, por enquanto, continua andando para frente. Agora vamos dar um passo para trás e olhar umas mudanças mais profundas que estão acontecendo na sociedade e na tecnologia. Elas revelam tendências de longo prazo e, às vezes, dão umas pistas de como vai ser o futuro. Olha esse dado aqui. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a França registrou mais mortes do que nascimentos em 2025. O único motivo pelo qual a população não encolheu foi a migração.
Isso é um marco demográfico histórico que tem consequências gigantescas para a economia, para a aposentadoria e até para a identidade cultural da França e da Europa como um todo. A polarização social que a gente vê na política também está aparecendo e, com força, na cultura. Lá na Austrália, um festival literário super importante foi simplesmente cancelado. Tudo começou quando desconvidaram uma autora palestina-australiana. Aí, em protesto, quase 180 outros escritores saíram do evento, a diretoria pediu demissão e... pronto, o festival implodiu. É um exemplo extremo de como as guerras culturais estão afetando até os espaços que deveriam ser de diálogo. E a inteligência artificial, hein? Continua avançando e mostrando cada vez mais a sua dupla face. De um lado, os Estados Unidos liberaram a venda dos chips de IA mais avançados da Nvidia para a China, um negócio gigante. Do outro, a polícia irlandesa revelou que está com 200 investigações abertas sobre material de abuso sexual infantil criado pela IA Grok. O potencial para o bem e o potencial para o mal estão avançando exatamente na mesma velocidade. Para a gente finalizar, vamos passar rapidinho por outros destaques importantes do dia. O dia também foi marcado, infelizmente, por tragédias. Em Camarões, um tiroteio em massa deixou 15 mortos, entre eles 8 crianças. Na Tailândia, um desastre de trem matou pelo menos 32 pessoas. E em Gaza, a Unicef informou que 6 crianças morreram de hipotermia neste inverno. Um lembrete muito triste das crises humanitárias que continuam acontecendo. E tudo isso que a gente viu hoje nos leva à pergunta final. As notícias pintam esse quadro. De um lado, uma tensão que não para de crescer. Do outro, uma resiliência econômica surpreendente. A questão que fica no ar é: essa resiliência vai durar ou ela é só a calmaria antes de choques ainda maiores no futuro? Esse foi o resumo do dia. Amanhã tem mais.